A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, meus irmãos. Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o verso 20. Lucas, capítulo 10 e o verso 20. Eu quero fazer menção para que vocês possam entender um pouquinho. Hoje é o terceiro estudo, terceiro dia, terceiro dia do tema, o livro da vida. Lucas capítulo 10 e o verso 20, que diz assim, ó: Não vos alegrei-vos porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ou no livro da vida. Amém? Já falamos o primeiro áudio, o segundo, já mesclamos um pouco com a nossa situação do dia a dia, mas é necessário que continuemos porque o estudo ainda não acabou. Amém? Agora, quando você procurar entender essas coisas, às vezes, irmãos, você não escuta muito essas coisas numa escola dominical, porque às vezes o alvo é outro, né? Vamos estudar um livro tal, tal. Não é pecado e nem erro do seu pastor, é que ele ainda não chegou lá. Então não falte nas escolas dominicais, obedeçam seus pastores e sigam a sua direção. Amém? Bom, meus irmãos, justamente aqui onde Jesus está falando isso, para que eles se alegrem com os nomes escritos nos céus, ou o nome escrito no livro da vida, nos dá uma clareza, nos dá um sentido de que aceitar Jesus tem que ser fiel até a morte, para que o nome fique lá. Tá entendendo? Mas, quando eu disse ontem que encontraremos diferentes situações e vários tipos de dificuldades, a gente vai entender vários tipos de situação, né? A gente vai compreender vários tipos de lutas, né? Então esse tipo de momento é uma coisa que a gente tem que compreender. Isso faz parte de a gente se aproximar de Deus. Isso faz parte de moldar o nosso caráter. Isso faz parte de com que a gente alcance muito mais ainda as coisas do Senhor. Bom, nós entendemos aqui também, né, que nós vamos encontrar amigos e irmãos para continuar essa luta, né? Pessoas que vão nos ajudar realmente, pessoas que vão nos contribuir para que isso aconteça. Agora, nós vamos encontrar pessoas que vão impedir. Às vezes elas nem sabem que estão sendo usadas pelo inimigo, mas estão, para que a gente perca a nossa salvação. Porque quanto mais estivermos distante da rocha, mais a gente vai ter sede. Quanto mais estivermos distante da fornalha, mais a gente não vai encontrar o quarto homem. Tá entendendo? É necessário passar algumas provações e dentro dessas provações a gente possa alcançar o desejo de Cristo, a vontade de Cristo, né? E se a vontade dele é que a gente padeça pelo nome dele, como ele mesmo falou na palavra, nós temos que fazer isso, meus irmãos. Não pense que o evangelho é uma coisa aconchegante, né? Eu vou aceitar Jesus, não estou te colocando medo, né? Não é só assim também, mas eu estou dizendo que em alguns casos, algumas pessoas vão lutar contra você. Você quer dar uma olhadinha? Mateus 10:34. Olha só, lá em Mateus, capítulo 10 e no verso 34. Olha o que diz aqui, diz assim, ó: Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Tá vendo? Por quê? Porque muita gente vai querer que você continue na vida errada. Então eles vão se intitular seu inimigo. Às vezes não vão te convidar para uma festa, não vão querer conversar com você. Por quê? Porque você escolheu a vida eterna. Eles, por não terem entendimento ainda, estão cegos. Tá entendendo? Como 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz, né? Que o príncipe deste século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a resplandecer a luz do evangelho. Quer dizer, tudo isso é para afastá-los de Deus. E eles automaticamente tentando nos afastar também, né? Por isso, é necessário que a gente aprenda a fazer a vontade do Senhor e viver a vontade do Senhor, como um cafezinho com Jesus, que é uma mensagem que vai te alertando, vai te ensinando. Agora você está pegando um pouquinho dessa partícula, né? Ouça, creia e pratique.
Se você ficar só ouvindo e não praticar, não adianta muito. Então precisamos, meus irmãos, então precisamos mesmo, né, entender o objetivo de Deus. E eu preciso explicar primeiro a sua história, que você não conhecia. Talvez a sua história, a sua própria história. Eu vou fazer um pequeno relato da história. Talvez não vou conseguir terminar hoje, mas termino amanhã. Mas você ouve de hoje, ouve de amanhã, você já vai entender. Olha só, a sua história, a sua. Você precisa entender o porquê que se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Por que você tem que ter o nome no livro da vida? Você vai entender agora. Vamos lá? Tudo começou em Gênesis 2:7. Vamos lá. O comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Deixa eu abrir aqui. Gênesis capítulo 2 e o verso 7 diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus fez o primeiro homem, Adão. Então, a mulher ainda não existia. Ele fez o primeiro homem, né? Ali, aquele homem ganhou vida. E Adão, naquela época, antes que o pecado aparecesse nessa história, Adão podia falar com Deus, ouvir Deus bem mais claramente, né? E ele tinha algumas regalias. Imagina ele dar nome num monte de animais e não esquecer o nome de ninguém, sabe? Imagina, ele morava num paraíso. Tudo era belo para ele, ele não precisava trabalhar. Ele precisava comer, havia frutas no pé das árvores. Ele não precisava fazer nenhum esforço, tudo estava preparado para ele. Foi assim que Deus criou, foi assim que Deus fez, da maneira que Deus preparou, né? Agora, Deus preparou para ele uma varoa, uma adjuntora, né? Lá em Gênesis 2, 21 a 23, vamos ver? Olha só, então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Agora veja o verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. Olha, agora daquela peça que ele tirou do homem. Qual que é a peça? A costela. Ele tirou uma costela do homem e da costela Deus formou a mulher. Então o homem veio do pó e a mulher veio da costela do pó. Entendeu até aqui? Então formou a mulher e trouxe Adão. Verso 23. E disse Adão, quando Adão olhou para ela: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Tá vendo? Então, por que a mulher é chamada varoa? Porque só tinha um varão, não existia varoa, só existia um varão. Então Deus tirou do varão um osso e fez a sua costela a varoa. Ali agora eram dois. Ele tinha uma natureza, ela tinha outra. Às vezes, quando eu dou palestra, eu explico isso nas minhas palestras para casais. As naturezas realmente são diferentes. Se você for ver, Deus usou o pó da terra para fazer Adão. Depois de pronto, Deus usou a costela de Adão para fazer a Eva. Eva não foi feita da mesma maneira que foi feito Adão. Tá entendendo? Os ingredientes aqui foram outros. Ela tem a partícula de pó, mas ela veio já do que estava pronto. Ele veio do que não tinha nada. Ele foi criado, né? Ela foi feita do que já tinha sido criado. Isso é uma coisa muito importante, eu explico muito nas minhas palestras para casais. Mas vamos lá. Agora, reparem, prestem bem atenção que Deus, ao fazer a mulher, coloca ela com ele. Eu estou te contando a tua história, você não sabe muito bem ainda dessas coisas, então você vai entender o porquê que você tem que ter o seu nome no livro da vida, né? Vamos lá? Vamos continuando? Mas havia um ser maligno que estava no Éden, meus irmãos, o diabo. Ele ali já era ele entrou na serpente, né? E ele trouxe algumas coisas estranhas que não havia nos ouvidos de Adão. Ele trouxe, Adão conversou com ela, Eva conversou com ela. Então ela primeiro viu que a mulher era mais fácil e viu que Adão podia ser depois. Então o que ela fez? A serpente enganou a Eva, que foi e ofereceu fruto ao seu marido.
Deus havia dito para os dois não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comessem, morreriam. Gênesis 2:17. Vamos ler? Diz assim, ó: Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha que a serpente viu que a palavra de Deus era para eles não comer, senão eles morreriam. Eva sabia? Adão sabia. Mas a serpente disse para Eva que certamente não morreria se comesse daquela árvore. Gênesis capítulo 3 e o verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Meus irmãos, estou só contando essa história porque eu preciso contar a tua. Primeiro eu tenho que começar aqui. Até então, Adão e Eva e o paraíso não havia pecados. Mas agora está começando a surgir o nascimento do pecado. Mas eu vou terminar hoje, deixar para amanhã. Amém? Amanhã nós vamos continuar e vocês vão ver um pedacinho mais dessa história. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.